Se você tá passando por um deserto, é porque Deus quer falar com você de alguma forma. Eu acredito que essa é uma das verdades mais difíceis de engolir na nossa caminhada com Deus. E no nosso crentez, o deserto é um termo que nós usamos para se referir a momentos de provação, momentos de dificuldade, de aflição. E essa figura do deserto é muito emblemática nas Escrituras. No Antigo Testamento, a gente escuta muito falar sobre deserto, e no Novo Testamento também. O povo de Deus passa 40 anos vagando no deserto. É no deserto que Deus chama Moisés e Deus revela a Moisés o chamado dele de ser o libertador do povo. É no deserto que Jesus faz o seu jejum de 40 dias. É no deserto que João Batista prega. O deserto está muito presente nas Escrituras, não somente da forma física, mas o deserto enquanto metáfora também. Tem um texto das Escrituras que eu gosto muito que está lá em Oséias 2:14. Se você nunca leu o livro do profeta Oséias, leia esse livro, é muito bom. O profeta Oséias, ele foi usado como um instrumento de Deus. Deus ordena que Oséias se case com uma mulher infiel, porque assim também era o povo de Israel. Era como uma esposa que era infiel ao seu marido, apesar do seu marido a amar, cuidar dela. E Deus era esse marido, Deus era esse esposo fiel, amoroso, que permanecia ao lado da sua esposa, redimindo-a, comprando-a, cuidando dela, mesmo sem ela merecer. E tem um momento onde Deus está falando que ele vai expor a impureza do seu povo, que ele vai castigar o seu povo pelos seus pecados. Só que aqui no versículo 14 o Senhor diz: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Talvez você já tenha escutado aquela famosa música do Ministério Zoe que diz: Você me leva ao deserto para me falar de amor. Eu amo essa música, amo o Ministério Zoe, amo a Tamires Garcia, são louvores que de fato são muito bíblicos e tocam muito no meu coração. E esse louvor, Você me leva ao deserto para falar de amor, é baseado nesse versículo de Oséias. O Senhor nos leva ao deserto não para nos fazer sofrer. O Senhor nos leva ao deserto para nos falar com carinho. O deserto é um lugar que não tem muita coisa. Você vê areia e dunas e escassez e sequidão. O deserto é esse lugar. Logo, o deserto também é um lugar que não tem muita distração. O deserto, ele vem nas nossas vidas para tirar os excessos e nos revelar algumas verdades. No deserto, eu consigo ouvir melhor a voz de Deus porque eu não tenho muitas distrações. E o Senhor, muitas vezes, ele nos permite passar pelo deserto, ele nos permite passar por provações, por tribulações, não porque ele tenha prazer no nosso sofrimento, mas porque o sofrimento nos torna mais sensíveis à sua voz. O deserto faz com que a gente escute melhor a voz do Senhor, porque os nossos ouvidos são levados a ouvir aquilo que é essencial. As distrações são tiradas de perto e agora eu consigo prestar bastante atenção no que o meu Senhor, no que o meu mestre tem para dizer para minha vida. Eu acredito que é o C.S. Lewis que tem uma frase que diz que Deus, ele o tempo inteiro, ele tá tentando falar com a gente por meio do seu amor e pela sua graça, só que às vezes a gente não escuta. Então ele usa um megafone para poder a gente escutar ele. E esse megafone se chama sofrimento. Eu sei que é difícil de escutar isso, eu sei que é duro de escutar isso, mas eu queria te dizer que o Senhor, ele não tem prazer no seu sofrimento. Eu queria te dizer que o Senhor não tá brincando com a sua vida como um ventríloco brinca com um fantoche, com uma marionete. O Senhor não tem prazer em te ver chorar, em te ver ficar desesperado, desesperada, mas o Senhor às vezes vai precisar te fazer passar por algumas coisas, porque não teria outra forma de você escutar o que ele tem para fazer na sua vida. Não teria outra forma de você aprender senão essa. Acho que é um nível de maturidade com Deus que eu não sei se eu alcancei muito, devo confessar, na minha vida, que é não se questionar sobre os planos de Deus, que é não ficar emburrada com Deus ou ficar fazendo birra e revoltada e ficar, Senhor, mas por que comigo? Senhor, por que que o Senhor tá permitindo isso? Essa fase eu acho que eu já pulei um pouco. Hoje em dia, eu não pergunto pro Senhor, ah Deus, por que isso, por que daquilo? Mas eu pergunto pro Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo que eu não tô entendendo ainda? O que é que o Senhor quer que eu aprenda no meio dessa situação? E eu confesso que no meio disso tem um pouco de pressa da minha parte de querer aprender logo a lição pra sair logo da prova, pra sair logo do deserto. Só que com Deus não funciona muito assim, né? É no deserto também que a gente aprende a ser mais dependente do Senhor. Se a gente para pensar no povo no deserto, por exemplo, o alimento deles, a água, tudo era provisão do Senhor.
Até sombra o Senhor dava para eles. O Senhor tinha uma nuvem, né, que ficava acompanhando eles o tempo inteiro. Durante a noite tinha uma coluna de fogo. A palavra diz que até as roupas deles não envelheceram e que os sapatos, as sandálias deles não ficaram gastos ao longo desses 40 anos peregrinando pelo deserto. O tempo inteiro nós vemos a provisão do Senhor com o seu povo, porque no deserto eles não tinham como cultivar alguma coisa, eles eram nômades ali. Eles não tinham como plantar e colher. Então, era o Senhor que mandava pão do céu. E eles tinham que confiar que todos os dias Deus enviaria a provisão. No deserto, a gente tem que aprender a depender dos cuidados do Senhor. A gente não pode confiar na força do nosso braço porque não tem muito o que fazer. Quando eu tô passando por um momento de crise, um momento difícil, eu consigo perceber o quão nada eu sou, o quão pequena eu sou e quão grande é o Deus que eu sirvo. Deus é muito grande e se ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, eu preciso me apegar nessa promessa de que o Senhor está comigo e se o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo do futuro, eu não preciso ter medo de que algo me falte, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e se o Senhor é o meu pastor, eu preciso confiar que nada vai me faltar. Já tem alguns meses que eu tenho passado por alguns desertos, tenho recebido alguns nãos da parte do Senhor. E não vou mentir, às vezes eu me desespero, às vezes eu choro, às vezes eu fico com medo também. Só que o tempo inteiro eu tento relembrar a minha alma, eu tento recobrar a minha consciência de que eu estou passando por um deserto, mas o Senhor, ele não abandonou o seu povo no deserto. O Senhor ia com o seu povo. Ele que guiava o povo. Então, a minha única preocupação acaba se tornando, no meio disso tudo, dessa confusão, eu peço para Deus que ele me ajude a continuar sendo fiel a ele. Eu peço que o Senhor me ajude a permanecer. Não sei por quanto tempo. Talvez sejam 40 dias, talvez sejam 40 anos, eu não sei. Mas o Senhor, ele está conosco no meio das tribulações e ele nunca vai enviar uma provação que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então, se Deus está te permitindo passar por alguma coisa, é porque Ele sabe que você vai dar conta, que você vai suportar. Você suporta porque Ele está com você. A nossa força, ela é limitada. Eu, por minha conta, eu não aguento nada, eu não suporto nada. Mas se o Senhor tá comigo, então eu dou conta do recado. Tem uma música dos Arrais que eu gosto muito. Podia inclusive fazer um vídeo indicando meus artistas favoritos, meus cantores favoritos pra vocês, ia dar um vídeo enorme. A música se chama Deserto. E o eu lírico da música fala que ele tá rondando um deserto, e ele tá chegando no fim desse deserto, mas pra surpresa dele, quando ele chega no fim desse deserto, ele encontra outro deserto. Às vezes você tá passando por uma situação e você pensa: "Nossa, isso aqui quase foi o meu fim, mas agora deu certo, foi resolvido". E aí você passa por aquilo e você pensa: "Não, tão cedo não vem um baque desse na minha vida". E aí você passa por aquilo de novo. Ou você passa por outra situação ainda pior. Se você tem o Senhor como dono da sua vida, como o seu Senhor, o seu Salvador, saiba que Ele está com você. Deus, Ele tá te chamando, Ele tá te atraindo para o deserto, porque Ele tem algo para te ensinar. Seria muito mais fácil se a gente aprendesse sem sofrer, mas muitas vezes é a única forma dos nossos ouvidos, do nosso coração se tornarem mais sensíveis à voz do nosso amado. Então, se o Senhor tá te levando para o deserto, aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade, porque eu tenho certeza que daí você vai crescer mais, você vai amadurecer. E não tô dizendo que é bonito passar por isso. Eu não acho nada bonito, eu não acho nada legal. Eu acho muito ruim, eu também choro. Mas eu entendo que Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. E se eu confio na bondade de Deus, eu creio que por trás de cada ação que ele executa existe um propósito. E se há propósito, então vale a pena. Até porque, gente, se fosse fácil demais, não era o povo de Deus. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz um tempo atrás, que o título do vídeo é literalmente: Se Jesus é seu amigo, você vai sofrer. Porque caminhar com Deus é isso, é ser desafiado, é ser testado. Você quer conforto, você quer vida fácil? Eu não recomendo que você sirva a Deus, porque quando você toma essa decisão de servir o Senhor, você vai passar por incômodos, acho que pelo resto da sua vida. Você vai sempre ter um espinho no seu sapato, porque sempre vai ter alguma área da sua vida que você vai precisar crescer e amadurecer. E o Senhor usa esses momentos de provação, de tribulação, para fazer a gente amadurecer. Um dos maiores exemplos de pessoa sofredora na Bíblia é
Jó. Inclusive, a gente usa até um termo na cultura popular que, fulano tem uma paciência de Jó. Jó passou por tormentos que nenhum de nós chegou nem perto de passar. Às vezes a gente reclama, a gente murmura, e Jó, ele passou por coisas horríveis, gente. Ele perdeu 10 filhos no único dia, perdeu todas as riquezas, perdeu a saúde, ele ficou num estado de miséria deplorável, numa situação precária, muito precária. E no final do livro de Jó, Jó, ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque o sofrimento revela a face de Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E ainda assim, no final do livro, ele revela pra gente que ele não conhecia Deus de verdade, mas que depois de ter passado por tudo que ele passou, ele conseguiu contemplar o Senhor. Então hoje eu tô tendo a oportunidade de ter uma visão de Deus que eu nunca tive antes. Eu não sei qual deserto que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor, ele quer falar com você. Então, ao invés de se perguntar por que que eu tô passando por isso, pergunte para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer falar comigo? Eu espero que essa pequena mensagem, que esse pequeno devocional, tenha tocado no seu coração, que o Senhor tenha falado com você de alguma forma, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!